Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Meus irmãos amados, chegamos na quarta aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando as grandes doutrinas da Bíblia, uma lição tão relevante. Eu diria que é a coluna vertebral do cristianismo, a grande doutrina da Santíssima Trindade. É isso que vai trabalhar a aula de número 4. Deixa eu fazer uma primeira observação. É comum grupos religiosos espúrios, heterodoxos, ou seja, grupos que não seguem a Bíblia, mas estão à margem da Bíblia, portanto grupos marginais nessa perspectiva teológica, atacarem a palavra Santíssima Trindade, dizendo o seguinte: essa palavra não tem na Bíblia. Onde se viu? Vocês inventaram uma palavra que nem na Bíblia tem. De fato, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Santíssima Trindade, ou Trindade. Você não vai encontrar. Por quê? Porque essa palavra é de cunho teológico. Foram os teólogos que sintetizaram a ideia. Você encontra a doutrina que existe um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez um plano de redenção para a humanidade. E para essa redenção, Ele enviou o seu único Filho, da mesma espécie, da mesma essência, da mesma natureza dele. A diferença é que o Pai não se fez carne. Quem se fez carne é o Filho. É o que na teologia a gente chamou de kenosis, o esvaziamento do verbo. Quando João diz, o verbo se fez carne, a última aula que nós tivemos. Então o Pai fez um plano. Quem executou o plano, se fazendo carne, nascendo por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi condenado, crucificado, derramou seu sangue, ressuscitou ao 3º dia e assentou-se à direita do Pai. O Filho, não é o Pai, foi o Filho que se fez carne. O Pai não se fez carne. Então o Pai fez um plano de redenção. Quem executou esse plano? O Filho. O Filho se fez carne, se esvaziou, venceu Satanás, venceu o pecado como homem, a natureza humana. Por isso ele é chamado de o novo Adão. Mas quem que nos convence dessa verdade? Quem ilumina nossa mente para compreendermos que o Pai nos amou e deu o seu Filho? A terceira pessoa, o Consolador, o Espírito Santo, que é o atual Senhor e guia da igreja. Ele é o nosso orientador, o nosso advogado, confortador, o Paráclitos. Então, as 3 pessoas estão explícitas no plano da redenção. E não tem jeito de você ser salvo se você não aceitar essa realidade. Que o Pai te amou, que o Filho executou a obra e o Espírito Santo que te revelou essa verdade, que te convenceu dessa verdade. Porque essa é a função da pessoa do Espírito Santo, com você convencer a humanidade do pecado, do juízo e da justiça. Então, essas 3 pessoas atuam na obra da salvação. Então, o assunto está na Bíblia. Mas o nome Trindade não está, porque é de cunho teológico. Alguém fala, se são 3 pessoas, um só Deus, então é uma trindade. Mas isso é um conceito teológico. Ah, irmão, então eu não aceito porque a palavra não está na Bíblia. Então você não pode aceitar a palavra Bíblia, porque a palavra Bíblia não está na Bíblia. Ah, irmão, está aqui na capa da minha Bíblia. Irmão, isso aí foi a sociedade bíblica que pôs. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Mas então como que está? Como todo mundo fala Santa Bíblia, Sagrada Bíblia? Irmão, nós, os teólogos, criaram essa palavra que sintetiza os 66 livros sagrados. Ao invés de você falar 66 livros, não é mais prático você falar Bíblia? Bíblia é uma palavra grega, biblion, livros. A biblioteca, então sintetizou na palavra Bíblia, Bíblia sagrada, mas essa palavra também não está na Bíblia. Assim também a palavra Trindade não está na Bíblia, porque é um conceito teológico, como a palavra Bíblia. Uma outra palavra que não está na Bíblia, teologia. Então, irmão, não vou fazer teologia não, porque essa palavra não está na Bíblia. É uma simplicidade, né, irmão? É um conceito, teologia, significa estudo ou a ciência que trata de Deus, teologia. Quer ver uma outra palavra que não está na Bíblia, que a gente usa direto? A palavra onipresença. Todo mundo aqui crê que Deus é onipresente, mas a palavra onipresença não está na Bíblia.
Como que eu sei que Deus é onipresente? Os Salmos e toda a Bíblia revela isso. O Salmo diz: se subires nos céus, lá Ele está. Se desceres no mais profundo do abismo, lá Ele está. Não dá para fugir da presença de Deus, porque Ele é onipresente. Só que essa palavra não está na Bíblia. Então você não vai usar porque não está? Então cuidado, não é porque o termo, o significado teológico não está na Bíblia, é que a doutrina não está. Mas quem nos acusa disso é um grupo específico, um grupo muito específico. É um grupo denominado Testemunhas de Jeová. Eles que usam esse argumento. Quando você fala a Trindade, fala: essa palavra nem está na Bíblia. Próxima vez que alguém usar esse argumento, diga para ele que Salão do Reino da Testemunha de Jeová também não está na Bíblia. E nem por isso é uma coisa que não existe. Existe. É o local onde eles se reúnem. Mas a palavra Salão do Reino não está na Bíblia. Então deveria rejeitar também, se fosse seguir a mesma ideia. Então você vê o quê? Juízos diferentes. Quando lhe interessa, aí você usa. Quando não lhe interessa, aí você descarta. Nós não podemos ser assim. Nós somos cristãos, nós somos firmados na verdade. Os conceitos devem ser analisados com equidade. Ou vale para tudo, ou não vale para nada. Mas tem que haver a história que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tá? Não dá para... não, você é Francisco, então tudo bem. Você é Chico, então você vai apanhar. Não pode, né, irmão? Tá? Nós temos que ter sensibilidade, bom senso, senso de justiça. Então, feito essas orientações, vamos para a nossa abençoada lição dessa manhã. Deus triuno, 26 de janeiro. Olha o nosso textuário, já fala da Trindade. Aliás, os cristãos são batizados em nome da Trindade. Sabiam disso? Os cristãos são batizados. Essa é a fórmula original. A fórmula original do batismo é a Trindade. Olha só o que diz Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É uma coisa mais trina do que isso? Isso aqui é Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nome está no singular porque é Deus, a unidade. Mas as três pessoas são explícitas aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Verdade prática. Olha só o que ensina a nossa verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade. A teologia oriental, não é muito comum no Ocidente, mas a teologia oriental, ela parte de um princípio muito interessante. Ela diz o seguinte: antes de existir a humanidade, as criaturas espirituais, antes de existir os mundos, antes de tudo, Deus já é. Então Deus já subsiste. Só que a Bíblia fala que Deus é amor. Só que para você ter essa percepção de amor, tem que haver quem ama e quem é o objeto do amor. Mas há um momento que Deus não tem ninguém, a não ser se forem três pessoas. Porque aí o Pai ama o Filho ama o Espírito Santo ama o Pai. É assim que a teologia oriental percebe a doutrina da Trindade. Na percepção da palavra Deus é amor. Se Deus é amor, quem é o objeto do amor dele? O Filho. Então dá para entender o relacionamento desse amor. Caso contrário, seria estranha a expressão Deus é amor. Porque aí você não teria quem ama e o objeto desse amor. Não dá para você dizer que tem amor se não existe o objeto do amor, né? Mas a Bíblia fala claramente sobre as três pessoas. Só você ler com atenção, você vai ver Jesus falando com o Pai. Ele fala com o Pai. Jesus diz que ele volta para o Pai, mas envia outro Consolador, outro da mesma natureza. Então existem muitas passagens. A maneira que os profetas antigos adoram a Deus é trina. O profeta Isaías viu, no ano que morreu o rei Osias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e as criaturas espirituais adoravam, clamavam o quê? A doxologia: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então toda adoração na Bíblia é trina, tanto nos profetas, como também lá no livro do Apocalipse. Aqueles anciãos que tiram as coroas e prostram, eles sempre adoram três vezes. Por que três vezes? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Bíblia é rica em mostrar a doutrina da Trindade.
Então, desde a eternidade, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, porque Deus é um só, mas nessa unidade subsistem as três pessoas. Essa verdade, então, está em toda a Bíblia. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17, e também o capítulo 28 de Mateus, versículos 19 e 20. Então, um vai mostrar o batismo de Jesus, onde você vai ver a apresentação figurativa das três pessoas, e também na ordem batismal. Eu convido os irmãos para reverentemente se colocarem de pé, os que estão presentes, os que estão de maneira remota, pode ler também, acompanhar. É importante você ler comigo, ler em voz alta, audível, isso é bom para a nossa memorização. Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17, vamos lá? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Graças a Deus. Agora, Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, Deus de todas as graças, Deus de todas as misericórdias, no nome santo do teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, eu quero interceder, pedir, clamar pela vida de cada irmão, de cada pessoa, de cada aluno, que nesse momento está acompanhando, está participando da escola bíblica dominical. Que o teu Espírito Santo, Senhor e guia da igreja, venha nos orientar, venha nos abençoar, faça com que nós venhamos entender e colocar em prática as ricas lições que estudamos. Abençoa cada família aqui representada, nosso pastor Paulo Freire, toda a igreja de Campinas e do Brasil e do mundo, que a tua boa mão esteja sobre nós. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podem sentar. Bom, então vamos pensar um pouco sobre esse texto áureo, que é trinitariano, mas também que vai falar sobre o batismo. É importante nós aproveitarmos essas oportunidades. Primeiro, é que o nosso texto áureo tem um contexto, e o contexto é o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus, entre os versículos 16 a 20, quando o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos na Galileia. É lá que ele aparece, é lá que ele fala isso. Bom, a pregação do Evangelho, então, deve ser proclamada, anunciada para todas as gentes, povos, etnias, todas as pessoas, todas as nações. Essa é a ordem dele. Ide, ensinai. Então é para ir, é para ensinar todas as nações. Então o Evangelho deixava agora de ser para o povo judeu, porque primeiro veio para o povo judeu. Você vê que Paulo fala muito isso, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pode ver que Paulo sempre dá essa ênfase. Então primeiro foi para o povo judeu, ele veio para o povo judeu, veio para o que era o seu, os seus não o receberam, então a porta está aberta para todos os povos, e Jesus deixa isso claro. O Senhor Jesus diz: ide, ensinai todas as etnias, todas as nações. O Senhor Jesus estabeleceu então a universalidade da comissão apostólica, totalmente diferente do judaísmo, que é uma religião étnica, é do povo judeu, é para quem nasce em ventre judio, ou se converte num processo doloroso.
Então é muito diferente, é muito fechado. O Senhor Jesus abre isso, é a grande comissão apostólica. Nosso textuário então demonstra essa universalidade da mensagem de Cristo. E o tema central do Evangelho é a carta magna do empreendimento missionário. Por isso que a igreja é uma igreja missionária. A nossa igreja aqui em Campinas é uma igreja missionária. Toda igreja evangélica tem que ter esse sentimento missionário. Então eu incentivo os irmãos a sempre cooperarem com a obra missionária. Se você ainda não semeou na vida dos missionários, pega lá um envelopinho para abençoar os missionários. É a oferta de gratidão, é diferente do dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Oferta é aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios, quando vai levantar o dinheiro para os pobres. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, mas com alegria. Então, se você ainda não contribuiu esse primeiro mês de janeiro, contribui, pega lá o envelope, para abençoar os missionários, os que estão lá em missão, fazendo aquilo que muitas vezes eu não consigo fazer. Então contribua, não importa o valor da sua oferta, mas faça esse ato de fé. O mesmo caso em relação às crianças do Instituto Paulo Freire. Quando você pega aquele envelope e contribui, você está fazendo o evangelismo, você está fazendo missões urbanas, porque aquelas crianças estão recebendo valores e vão crescer com a semente do Evangelho no seu coração. Então, se você ainda não contribuiu nesse mês, pega lá o seu envelope para abençoar os missionários, pega o envelope para abençoar as criancinhas do Instituto Paulo Freire, porque isso tem a ver com esse empreendimento missionário da nossa fé cristã, baseado em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso textuário. Na ordem do Senhor Jesus, ele diz, ide, então é para ir, ativo, ou seja, proativo, para ir. Ah não, eu estou esperando a pessoa vir. Não, não foi isso que Jesus falou. Ah não, eu vou construir um templo e vou fazer todo mundo entrar dentro do templo. Não, não foi isso que Jesus falou. Aliás, Jesus não mandou construir templo. Nós construímos para dar um local mais adequado, mas mostra para mim na Bíblia, Jesus falando, ide e construir templo. Construir templo bonito, construir templo padronizado. Ele não fala nada disso. Nós construímos apenas para dar melhor conforto, mas Jesus mandou ir. E fazer o quê? Ensinar, discipulado. Tem que ensinar, irmão. Sabe que ensinar é mais difícil, né? Mais fácil você ir, dar o seu recado, e não ter responsabilidade mais com nada e vou embora. Não. A Bíblia fala para a gente ensinar as nações. Por quê? Porque as nações, do hebraico goim, povos, etnias, não conheciam a Deus, diferente do judeu. O judeu, irmão, era só pregar e já batiza. É igual o filho de crente, nascido na igreja, criado na escola bíblica dominical, ele volta para Jesus, é só batizar. Ele já sabe tudo. Ele conhece, ele sabe o que é idolatria, sabe o que é vício, sabe tudo. Agora, pagão não. As nações, eles não tinham conceito, eles eram pagãos. Eles não tinham conceito do Deus único, eles não tinham conceitos éticos, os mandamentos de Deus, as orientações, não tinha nada. Então eles tinham que ser ensinados. Então vocês estão vendo a diferença? Então eu vou te dar exemplos. O eunuco, por que imediatamente ele foi batizado? Porque ele já era um prosélito. Pelo amor de Deus, ele tinha ido em Jerusalém, estava voltando de Jerusalém, lendo o rolo do profeta Isaías. Mas era um homem, só faltava batizar mesmo. Já ia adorar, ele é etíope, mas ele tinha ido em Jerusalém adorar. Então veja a diferença. Então cada caso é um caso. Mas as nações, Jesus mandou ensinar, porque eles não tinham conhecimento. Depois que passa por um processo, a pessoa nem sabe o que é batismo, irmão. Como que você vai batizar uma pessoa que nem sabe o que é batismo? Você sabia que tem gente que pensa que o batismo purifica o homem do pecado? Tem gente que tem esse conceito errado. Ó, irmão, sabe que eu sou muito novo para batizar ainda, deixa eu pecar bastante. Constantino tinha essa ideia. O imperador Constantino pensava nisso. Quando foram oferecer o batismo para ele, ele falou, eu sou muito novo, deixa eu matar muita gente ainda, porque ele era o imperador, né? Guerra, eu vou matar muita gente. A hora que eu estiver no bico do corvo, aí eu peço o batismo. E fez isso mesmo. Quando ele estava bem idoso, ele pediu para ser batizado. Porque é um conceito equivocado, que muitas denominações têm, muitas, inclusive nós tínhamos também. Tinha gente aqui na nossa igreja que tinha esse conceito também, porque eu lembro, quando era jovem, só não vou batizar ainda que eu sou muito novo. Em outras palavras, deixa eu pecar um pouco mais, para depois, porque achava que o batismo lavava o homem do pecado. E não lava. O que lava você do seu pecado é o sangue de Jesus.
Só o sangue de Jesus tem poder para te lavar de todo o pecado. É só o sangue de Jesus. Ah, irmão, então o que significa o batismo? Sepultamento. Batismo é sepultamento. Romanos capítulo 6, Paulo explica claramente o significado simbólico do batismo, que é uma ordem de Jesus. Jesus ordenou para ser batizado. Então a pessoa aceitou o Senhor Jesus, foi discipulado, sabe direitinho o que é uma vida de pecado, agora a vida com Deus, está tudo certinho. Então ele fala, agora eu quero ser batizado, porque eu vou sepultar simbolicamente a minha velha natureza e vou ressuscitar em Cristo para viver em novidade de vida. Isso é o significado do batismo. Agora a pessoa, coitada, nem sabe de nada, chega, toma banho, vem tomar um banho, continua do mesmo jeito, não sabe os conceitos. Tem igreja que faz isso. Eu chamo isso de homicídio espiritual. Está matando. Irmão, é simples. Você pode sepultar quem não morreu? Pode ou não pode? Não é criminoso você sepultar alguém vivo? Extremamente criminoso. Quem batiza a pessoa sem discipular é crime espiritual. Crime espiritual. Como que você vai batizar uma pessoa se a pessoa nem sabe os conceitos de quem é Deus, a sua responsabilidade como família, como nada? Aí batiza a pessoa com os vícios dela. Tem gente assim que foi batizada nesse instante, continua fumando, bebendo, tudo, e é batizado. Vê se tem lógica isso. Tomou banho, irmão. Essas seitas religiosas dão banho nas pessoas. Aí quando a gente recebe aqui na nossa igreja, tem que ensinar. Aí quantas vezes eu já recebi pessoas desses grupos religiosos, sabe, que não ensina? Aí eu fico numa situação de, irmão, mas não pode, o batismo é um só. Aí, irmão, mas você sabe o que era o batismo? Você tinha nascido de novo? Aí tem que ficar entrevistando a pessoa. Então muitas vezes, não, irmão, eu já tinha aceitado Jesus direitinho, eu criei e tal. Então não vai batizar de novo, só vai entrar em comunhão. Mas tem casos que nós precisamos batizar de novo, porque a pessoa não tem nenhum conceito. Não, pastor, eu fui lá na igreja, me chamaram, eu fui lá na frente, eu nem sabia o que era aquilo. Então você tem que fazer o discipulado e ser batizado de verdade. Isso é um falso batismo. É um batismo que não tem pé, não tem cabeça. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado com cuidado. Então, na ordem do Senhor Jesus, ele disse, ide, ensinai todas as nações, ou seja, façam discípulos. Em primeiro lugar, é isso. Essa necessidade do evangelismo ou da pregação, porque o crer, a mudança vem de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar. Através das mídias sociais, através de tudo o que tiver, nós temos que pregar. Em tempo e fora de tempo. Porque o que transforma as pessoas é o ouvir. Porque isso gesta fé. E a pessoa então é transformada pelo poder do evangelho. Mas também subentende um treinamento aqui, uma orientação, de forma que esses discípulos sejam firmados, instruídos na plenitude do evangelho. Tenha consciência, porque crer é também pensar. Então é importante que a pessoa compreenda o plano de salvação. Por isso muita gente, por não fazer o discipulado, é enganado facilmente. Aí escuta um vídeo lá na internet, ou vai em um outro grupo, já fica completamente perdidinho. Uns se judaizam, outros, e tem cada coisa. Não passaram por um discipulado sério, um discipulado cuidadoso. Infelizmente, para os irmãos terem uma base, a minha filha Yasmin, quando foi batizar, eu batizei ela lá no Rio Jordão, em Israel. Mas ela fez o discipulado aqui na igreja sede. Eu fiz questão que ela fizesse o discipulado. E olha que ela nasceu, ela foi apresentada, o pastor Paulo apresentou ela aqui, ela cresceu aqui na escola bíblica dominical. Mesmo assim, vai fazer o discipulado. Não é para batizar de qualquer jeito. Precisa ter conhecimento, convicção, porque é uma coisa séria. Você vai ser sepultado e você vai ver uma nova vida em Cristo Jesus. Então jamais uma pessoa devia ser batizada sem ser ensinada. Ela precisa saber que o batismo significa sepultamento, a morte para o mundo. Não é remissão de pecado, cuidado. Tem gente que pega lá na pregação de Pedro em Atos capítulo 2, quando ele fala, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, esquecendo da palavra primordial, arrependimento. O arrependimento é que vai trazer a purificação do pecado, porque a pessoa se arrependeu e creu no sacrifício expiatório de Jesus, é lavado no seu sangue. Então a pessoa pega esse único versículo, pensa, e aí cria uma doutrina, dizendo que o batismo purificou o pecado.
Olha, mas é tão fácil destruir esse argumento, que se o batismo purificasse o homem do pecado, Jesus nem precisava ter morrido na cruz. Para quê? João Batista teria resolvido o nosso problema. Batiza todo mundo, está tudo resolvido. Não, a água não purifica o homem do pecado não, irmãos. Você acha mesmo que uma cerimônia de batismo vai purificar alguém de pecado? Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Então Jesus nem precisava ter morrido na cruz. Vou te dar um segundo argumento, que o batismo não purifica ninguém do pecado. Jesus se batizou, Jesus nunca pecou. Jesus não tinha pecado. Então, olha, está vendo? Então é insustentável a doutrina de que o batismo purifica o homem do pecado. O batismo não purifica o homem do pecado. O batismo é para quem já tem os pecados perdoados pelo sacrifício expiatório de Jesus. Já é salvo e aí cumpre o quê? O ordenamento de Jesus. Olha a cláusula de Jesus: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer é que será condenado. Não é quem não crer e não for batizado, não, é só quem não crer, porque a ideia da crença é exercer fé no sacrifício expiatório de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, jamais uma pessoa deveria ser batizada sem ser ensinada. Ela precisa entender o significado do que significa sepultamento, que está em Romanos, capítulo 6, eu quero ler o versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então os cristãos têm que saber o significado do seu batismo. Não podemos sepultar nas águas batismais quem ainda está vivo para o pecado. A pessoa tem um monte de vício, mas como você vai batizar ele? Não pode, tá? Não se pode sepultar pessoas vivas na prática pecaminosa, mas apenas quem já morreu para o pecado. Assim também precisamos ensinar o novo convertido a compreender o significado de ser discípulo do Senhor Jesus. Cristão, pequeno Cristo, né? Luz do mundo e sal da terra. Então, após estar morto para o pecado, ele está apto para ser sepultado com ele pelo batismo. A palavra batismo significa sepultamento, mergulho. Nesse texto áureo temos a fórmula trinitariana, a fórmula da Santíssima Trindade. Quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batizado em nome da Trindade. A expressão é clara: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula batismal que Jesus deixou. Mas lá em Atos tem 4 passagens. Sim, mas Jesus deixou essa. Então ninguém vai mudar o fundamento que Jesus deixou, né? Seja apenas então, e nós precisamos tomar cuidado, porque tem gente que acha que a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma interpolação litúrgica, é alguém que colocou posterior, e que nos originais não estaria isso, tá? Quem defende essa tese? Os teólogos liberais, aqueles que acham que nem tudo que Jesus falou. Então eles vão lá e acham que, por quê? Porque de fato essa fórmula é muito trinitariana, né? Meu Deus do céu, não dá para não acreditar nas 3 pessoas que Jesus manda batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É muito trinitariana para o gosto dos liberais. Então eles acham que isso é uma interpolação, ou seja, que não está no original. Já tem grupos que são chamados de unicistas. Vamos entender a diferença entre unicismo e unitarismo, porque tem diferença. O unicista, ele confunde as pessoas na unidade. Por exemplo, para o unicista, não existe 3 pessoas, existe apenas 3 manifestações, mas é uma pessoa só. Ou seja, a pessoa de Deus, ora apareceu com máscara, ou com cara, ou com persona de pai, ora apareceu com máscara de filho, ora apareceu com máscara do Espírito Santo, mas é ele mesmo, é uma pessoa só. Seria mais ou menos o seguinte: você aqui na igreja, você é pastor, mas lá fora secularmente eu sou secretário de gestão da prefeitura de Campinas, e lá na minha casa eu sou pai das minhas filhas, mas sou eu mesmo, não são 3 pessoas. A pessoa que está lá na gestão, como secretário municipal de gestão e controle, não é outra pessoa, sou eu mesmo.
A pessoa que está aqui como pastor, professor, sou eu mesmo. A pessoa que está lá como pai das minhas filhas, sou eu mesmo. Então, eu nego as personalidades como sendo uma única pessoa com 3 ofícios ou manifestações. Diferente. Esse é o pensamento unicista. Os unicistas pensam assim. O único probleminha foi o texto que nós lemos na leitura inicial do batismo. Porque o filho está lá sendo batizado, ele entra lá no Rio Jordão, a pessoa do filho, aí se ouve uma voz no céu: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer nele, comprazido. E aí desce o Espírito Santo em forma corpórea. Aí não são 3 manifestações, aí são 3 pessoas. Por quê? Porque o filho está ali, no mesma hora. Está ali o filho, o pai fala para o filho: esse é o meu filho. E o Espírito Santo desce em forma... Se for a mesma pessoa, em 3 manifestações, nós temos um problema. Porque imagina o teatro. Então é a mesma pessoa. Jesus entra na água, sobe lá para o céu e fala: esse é o meu filho. E já desce em forma de um Espírito Santo. É meio complicado isso, né? Não dá. Ali são 3 pessoas. Não dá para achar que são 3 manifestações apenas, como eu dei o exemplo meu que os unicistas usam. Esse exemplo que eu dei é um exemplo unicista. Porque eles confundem, então, as personalidades. Imagina um absurdo. Se Jesus é o Pai, aí ele ora para ele mesmo. Veja o teatro, meu pai. Aí fala, meu filho. Para que fazer isso? Não tem o menor sentido. Não, pai é pai, filho é filho. Jesus fala com o pai. E o pior de tudo para os unicistas é a morte de Jesus. Por quê? Se Jesus é o Pai e o Espírito Santo, então matamos Deus, literalmente, né? Porque Jesus na cruz, aí o céu ficou vazio, olha o rolo. Porque Jesus desceu às partes mais baixas para pregar em espírito. Então há um momento que o céu está vazio, né? Porque se Jesus é o Pai, olha o rolo. Então não dá para não admitir que as 3 pessoas são pessoas distintas. Não são apenas 3 manifestações, como prega o unicismo. Então vamos lá de novo. O conceito unicista: uma pessoa que ora aparece como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Esse é o conceito do unicismo. Quem são os unicistas modernos? Modernamente, tem a igreja e o conjunto Voz da Verdade. Esse é um dos motivos porque a gente orienta os irmãos a evitarem os hinos deles. Então a gente, apenas para não confundir doutrina. Agora, claro, quem canta esse hino, não imagino que está em confusão doutrinária, não é isso. Mas a gente só orienta para evitar que alguém pense que nós somos unicistas também. Nós não somos, nós cremos na Trindade, tá? Então só a orientação. Agora, claro, o irmão coitado simples que vem cantar glorificar a Deus, está tudo certo, não precisa ficar preocupado, porque na verdade isso é tudo ressignificado, né? Assim também como tem pessoas que cantam hinos, nós aqui mesmo cantamos hino da harpa, que se um irmão da Inglaterra entrar aqui e ver cantar o hino 186, 185, se um irmão da Inglaterra entrar aqui e ver a gente cantando o hino 185, vai ficar pensando, mas eles estão cantando Deus Salve a Rainha. Imagina você ir em um culto e começar a cantar o hino do Brasil em louvando a Deus. Glória a Deus, lá, 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 lá. Mas se é o hino nacional do Brasil, você vai ficar assustado. Mas ele foi ressignificado. Então, embora o hino 185 seja Deus Salve a Rainha, originalmente é o hino da Trindade aqui na nossa igreja. E não é só isso, tem outros. A canção do exilado mesmo é um hino do folclore popular dos Estados Unidos. Só que nós cantamos aqui porque ele foi ressignificado. Então, a ressignificação, eu acho que a música mais conhecida hoje talvez seja o Aleluia. Aleluia, aleluia. Todas as vezes que os irmãos cantam isso, eu lembro do filme Shrek. Porque foi ele que lançou essa música, foi lá na música dele. Só que quem canta aqui ressignificou, não tem a mesma questão. Então nós temos que ter também o que? Bom senso, cuidado para não ficar radical. Não pode, é pecado. Calma, irmão, calma, cada caso é um caso. É a teoria do Maguila, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Ele falava isso, né? Então, cuidado para não se radicalizar, tem equilíbrio. Se puder evitar, evite certas músicas que têm outros duplo sentido. Agora, até porque nós temos tantos hinos, tanta coisa, eu não preciso. O certo é que
na década acho que de 70 a 80, até 90, né? O conjunto Voz da Verdade reinou absolutamente na Assembleia de Deus com seus hinos. Todos os conjuntos cantavam o hino Voz da Verdade na nossa igreja. Reinou absolutamente. Até que um dos fundadores, um dos membros proeminentes, o pastor Carlos Moisés, fez uma bobagem. Resolveu gravar um CD falando que estava todo mundo errado, todo mundo que tinha na Trindade cria numa ilusão de Satanás, e que a verdadeira adoração é que é só Jesus. Ora apareceu com o Pai, aí fez uma bobagem, gravou um CDzinho, na época CD, chamado Jesus, o Mistério de Deus. Foi o tiro no pé que ele deu, porque o maior mercado fonológico, o maior mercado de consumo do conjunto da Voz da Verdade era a Assembleia de Deus, era o maior mercado consumidor. E quando ele lançou esse CD e foi entregar na frente da nossa igreja, esse foi o erro dele, foi querer enfrentar. Aí o conselho da Assembleia de Deus se reuniu e falou: peraí, isso é uma heresia, esses caras creem em uma heresia unicista. E aí orientou os irmãos. Aí foi aí que começou a decadência mercadológica, né, dos hinos do Voz da Verdade. Aí foi caindo. Hoje tem os últimos dos moicanos ainda. Só tem alguém que vai e canta aqui mesmo. De vez em quando tem alguém que vem cantar aqui, mas são os últimos dos moicanos. Basicamente, fechou o mercado consumidor deles quando eles tomaram essa atitude. Imprudência, né? Deviam ter ficado quietos, né? Mas já querer impor a ideia, atacar a nossa doutrina. E aí a CGADB reuniu o Conselho de Doutrina e falou para que os irmãos evitassem louvores oriundos da igreja unicista do conjunto Voz da Verdade. Foi isso que aconteceu. Mas quando um irmão simples canta, irmão, pode ficar em paz, não precisa ficar em desespero. Isso aí está tudo bem. Tabernáculo da Fé também é unicista. Só Jesus, unicista. E existe pentecostais unicistas, tá? Porque o unicismo surgiu no meio pentecostal. Em 1914, em Arroyo, na Califórnia, um pregador começou com essa história de que ele teve uma revelação com base nas 4 passagens no livro de Atos dos Apóstolos. Por outro lado, nós temos os unitaristas, que é diferente de unicismo. Então, unicismo é isso que eu te falei. Crê que Deus é uma pessoa só, que se manifesta em 3 máscaras: Pai, Filho e Espírito Santo. E o unitarista, o que é o unitarismo? O unitarismo nega a doutrina da Trindade, mas por outro motivo. Ele crê que Deus é só o Pai. O Filho não é Deus, não tem a mesma natureza do Pai. Aí entra quem? Testemunhas de Jeová, Testemunhas de Yehoshua, esses grupos, o próprio islamismo, que crê que Deus é só Alá, que Jesus é um profeta, né? São unitaristas, eles não são unicistas. Então entra esses judaizantes. Tem um grupo que até fazia programa na televisão, Congregação Israelita Nova Aliança, unicista. Então crê que Jeová é o único Deus e que Jesus é uma outra pessoa, mas não é igual ao Pai, portanto não pode ser adorado. Então é o caso clássico das Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Ela ensina isso, que existe um deusão chamado Jeová, que é todo poderoso, e um deusinho com D minúsculo chamado Jesus. O deusão e o deusinho. Para isso eu chamo de politeísmo, 2 divindades, porque monoteísmo é o único Deus. Monoteísmo é um só Deus. Se existe um deusão chamado Jeová e um deusinho chamado Jesus, você tem 2 divindades, e aí você tem um problema teológico, tá? Então, você tem o unicismo e o unitarismo, e eles têm um problema com a doutrina da Trindade, claro. Na verdade, vamos primeiro para os liberais, a crítica textual. Aonde que esses teólogos liberais levantam o problema? Eles olham para Mateus 28:19 e eles acham muito trinitário esse texto. Fala muito sobre Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles acham que isso foi incluído, que isso não fazia parte do cânon original. Qual é a base histórica para eles ensinar isso? Eles vão dizer que isso foi incluído na época que surgiu um problema na igreja. Qual? Os debates cristológicos. Na última aula eu falei sobre isso, sobre as heresias a respeito de Cristo, porque no século 3 e 4 a igreja queria uniformizar a doutrina, e não dava, porque cada um pensava de uma maneira a respeito de Jesus. Havia 70% cria que Jesus era Deus, mas havia sim grupos
à margem que não criam, como os gnósticos, que achavam que Jesus não tinha se feito carne, tinha os docetismo, né? Tinha também os modalistas. Então havia discussão. Então a igreja se reuniu em um concílio, chamado Concílio de Nicéia, 325, chama-se Concílio de Nicéia, porque foi na cidade de Nicéia, e lá os bispos defenderam o credo atanasiano, dizendo então que Jesus é Deus da mesma natureza do Pai, conforme a Bíblia ensina, e que Jesus tem duas naturezas, é o verbo Deus e carne, homem. Então foi definido teologicamente. O problema é que no ano 381 precisaram reunir tudo de novo, porque alguém falou, tá bom, o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas e o Espírito Santo? Ai meu Deus do céu, aí precisa reunir todo mundo de novo. Não, o Espírito Santo é Deus também, é igual ao Pai, mesma natureza, é um outro Consolador. Aí fechou. Então foi, e na verdade a igreja só reage por causa da heresia. A igreja não reage, a igreja ela continua andando. Aí quando alguém levanta com uma heresia, ela é obrigada a se reunir e falar, você está errado. A decisão é essa, bíblica. Tá? Então a igreja só toma uma posição oficial quando surge um problema de heresia. Assim foi com a Bíblia também. 66 livros, todo mundo cria nos 66 livros. Aí alguém lá, um tal de Marcião, levantou em Roma dizendo, não, o Evangelho de Mateus está errado, vamos tirar fora o Evangelho. Aí a igreja falou, não, errado está você, o Evangelho de Mateus é o Evangelho de Deus, tá? Aí fechou o cânon. Então toda a reação da igreja para oficializar uma doutrina é uma reação contra o ensino espúrio, contra o que é errado. Não, estão ensinando isso, não, isso aí está errado, vamos declarar então qual é o ensino correto, tá? E isso ocorre de fato entre os séculos terceiro e quarto. Por isso que esses críticos falam, não, isso aí foi uma extrapolação, impuseram lá, mas não impuseram não. Qual é a base deles? O grande historiador cristão Eusébio de Cesareia. Esse homem escreveu muita história, e ele deixou um escrito no século terceiro, que não consta, Mateus 28, 19. Nesse livro aí, ó, esse livro foi lançado pela CPAD, um livro muito bom, eu sugestiono, quem gosta de história, né? Para saber o início da igreja, esse livro possui 1700 anos. Pensa, 1700 anos, ele foi produzido no terceiro século, tá? O que o Eusébio diz? Ele diz assim, depois da ascensão de nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele, a invenção de inúmeras ameaças contra os seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o, depois dele Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a quem decapitaram, e depois todos, Tiago, o que depois da ascensão do nosso Salvador, foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém. Ele morreu da forma que já descrevemos. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte, foram expulsos da terra da Judéia. Porém, com o poder de Cristo, que havia lhes dito, olha só a citação, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Dirigiram seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. Então, por causa desse texto do século III, os teólogos liberais concluíram que a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não continha nos originais. Eles estavam errados. E eu provo historicamente que eles estavam errados. Tá? Então, com base então nesse texto do historiador Eusébio de Cesareia, bem como citações em Atos, as 4 citações de Atos, a crítica textual dizem que Mateus 28, 19 é um acréscimo dos originais. E não é. Tá? Não é um acréscimo dos originais, coisa nenhuma. Eusébio de Cesareia, ele faz essa citação importante, porque é história, mas ele faz isso no final do século III. No final do século III, então, ele escreveu isso. Portanto, a crítica textual está equivocada, está errada a crítica textual. Por quê? Pelo fato de sua sustentação histórica estar baseada na obra do primeiro historiador cristão, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, escrita somente no final do século III. Final do século III é a obra do... Como que você vai pegar uma obra dessa e achar que tem base? Agora, preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. Outros pais, outros homens de Deus, que viveram muito antes de Eusébio de Cesareia, também deixaram escrito. Vamos ver o que eles escreveram? Por exemplo, Inácio, que viveu do ano 35 a 107, 200 anos antes do historiador Eusébio de Cesareia.
Olha o que ele escreve, numa epístola que ele escreveu para a igreja de Filadélfia. Ele escreve o seguinte: pois aquelas coisas que foram anunciadas pelos profetas, dizendo, até ele vir, para quem ele está reservado, e ele será a esperança dos gentios, Gênesis 49:10, foram cumpridas no Evangelho. Nosso Senhor dizendo, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto histórico de 200 anos antes do historiador Eusébio de Cesareia. Então, tudo então são juntamente bons, a lei, os profetas, os apóstolos e a inteira companhia dos outros que têm acreditado através deles, somente se nos amarmos uns aos outros. Inácio, ele viveu do ano 35 ao ano 107, quando ele foi martirizado. Irineu viveu do ano 130 ao ano 200, 100 anos antes de Eusébio de Cesareia. Outro pai da igreja, cita da mesma forma Mateus 28:19. Ele escreveu uma obra chamada Contra Heresias. Ele diz assim: e de novo, dando aos discípulos o poder de regeneração em Deus, ele disse a eles, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irineu, ano 130 ao ano 200, 100 anos antes de Eusébio de Cesareia. Ainda há, e eu gosto muito desse mártir, eu tenho a obra dele em casa. Essa obra tem 1900 anos. Justino o Mártir, ou Justino de Roma. Ele viveu do ano 100 a 165, e ele deixou escrito isso, de uma maneira um pouco diferente, mas a gente entende o que ele quer dizer. Eles então executaram o banho na água, no nome do Pai do universo, e do nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Olha a data, 100 a 170, segundo século. Então nós temos provas históricas que essa não é uma extrapolação bíblica. Isso estava nos originais. O Eusébio que fez a colocação dele lá, que também não contradiz nada, mas não serve como base que os liberais, os teólogos liberais, a crítica liberal aponta. Apesar desse não ser uma citação do texto de Mateus, exatamente, Pai, Filho e Espírito Santo, ele certamente incorpora a mesma ideia de 3 pessoas no batismo. Vejamos agora o grande teólogo da igreja, chamado Tertuliano, anos 160 a 225, ainda 100 anos antes do Eusébio. Consequentemente, depois que um desses se perdeu, ele comandou os outros 11, em sua partida para o Pai, para ir e ensinar todas as nações, que deveriam ser batizadas no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Ele escreveu isso nessa obra, A Prescrição contra os Hereges, anos 160 a 225. E para encerrar, outra obra histórica é o Didaquê. O que é o Didaquê? O manual do novo convertido para a igreja primitiva. Uns acreditam que ele foi escrito do ano 60 a 70 na cidade de Jerusalém. Outros acreditam que ele foi escrito na Judéia, ou na Síria, entre o ano 70 a 90. Não importa. O importante é que é do primeiro século esse documento. O Didaquê contém a frase tripartite. Então está escrito no Didaquê: primeiro, quanto ao batismo, façam assim. Depois de dita todas essas coisas, batizem água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está aí a fórmula batismal de Mateus 28. 2. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Esse é o manual do batismo, tá? É o Didaquê. Portanto, irmão, não tem como acatar a crítica textual, ela está completamente errada, equivocada. 3. Ainda o Didaquê. Na falta de uma ou de outra, ou seja, de água quente e de água fria, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, a exceção, não tem água. Está na Groenlândia, ou no Ártico, se for infundar a pessoa na água, ele vira uma pedra de gelo. Então é melhor jogar só uma água na cabeça mesmo e batiza. São exceções, que é uma exceção. O problema é que depois o catolicismo transformou a exceção em regra. E não, hoje tem água, você não precisa... principalmente no Brasil, você pode fazer o batismo bíblico, né? Então essas robustas provas históricas demonstram o argumento da crítica, desmontam o argumento da crítica textual. Então, eliminamos a crítica textual. Vamos ver o unicista. O unicista, você já sabe quem é, tá? São esses grupos que eu já falei. Qual é o objetivo final deles? Negar a Trindade. Irmão, há algum problema uma pessoa chegar e batizar outra só no nome de Jesus? Teoricamente, teologicamente, não é a forma batismal. Mas teoricamente, não, porque está na autoridade de Jesus.
O problema é você batizar para negar a Trindade. Aí é problema. Estão vendo a diferença? Então, se batizar a pessoa na autoridade, no nome de Jesus, mas não usou a forma batismal, tudo bem, não está totalmente correto. Mas também a gente até entenderia. O problema é que esses grupos batizam só em nome de Jesus para negar a Trindade. Porque eles são contra a Trindade. Por isso que eles batizam o nome de Jesus. Então, uma vez um desses falou para mim, qual é o problema de batizar o nome de Jesus? Eu falei, nenhum, desde que você não nega a Trindade. Aí ele entendeu o meu recado. Que o problema do unicismo não é o batismo em nome de Jesus. O que tem se eles batizarem só em nome de Jesus? O problema está errado, não é que está errado, não é a fórmula batismal, mas a gente até entenderia, porque a autoridade ali, né, na autoridade de Jesus. Mas eles fazem isso para negar a doutrina bíblica da Trindade. Esse é o problema. Então eles defendem o batismo somente no nome de Jesus, declarando que a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo indica que o nome de Deus é Jesus, simplesmente pelo fato da palavra nome aparecer em singular. Ora, a palavra aparece em singular por quê? Por causa da unicidade de Deus, o único Deus. Tá? Não é nos nomes, é no nome. No entanto, a passagem de Mateus, capítulo 28, 19, está falando de 3 pessoas distintas em uma só divindade. Em nome, quer dizer em nome de Deus, do único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Textos selecionados pelos unicistas. Aonde estão os textos que eles selecionam? Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 19, 5 e Atos 10, 48. Essas são as 4 passagens que os unicistas selecionam para quererem mudar a fórmula batismal. Mas nessas passagens não fala de fórmula batismal, fala de autoridade do nome de Jesus, só isso. Eu quero já ir direto nas 4 passagens. Está aí, Atos 2, 38 diz, e eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 8, 16 diz, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 48 diz, eles foram batizados em nome do Senhor. E Atos 19, 5 diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso não é fórmula, cada hora fala uma coisa, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então não é fórmula, a fórmula é de Mateus 28, 19. Jesus dá a fórmula. O que é isso? A autoridade. Eles foram batizados na autoridade de Jesus. Eles foram batizados na autoridade do Senhor Jesus. Essa é a ideia de cada texto que aparece. Porque não dá para ser uma fórmula isso. Cada hora aparece de um jeito, então não dá. A fórmula aparece no Didaquê, por exemplo, que está entre os séculos 1 e 2. Qual é a fórmula? Mateus 28, 19. Essa é a fórmula dada pelo Senhor Jesus. Os pais da igreja, como Justino Marte, Irineu, que foi martirizado, Cipriano, 258, Basílico, 329, todos escreveram que os cristãos foram batizados utilizando a fórmula de Mateus 28, 19. Então nós temos fatas, provas históricas de que o batismo é em nome da Trindade. O grande problema dos unicistas é que eles batizam somente em nome de Jesus, porque negam a doutrina da Trindade. Esse é o erro deles, tá? Muitos desses grupos religiosos não aceitam a doutrina bíblica da Trindade, declarando que a palavra Trindade não está na Bíblia. Isso eu já falei para vocês, desde o começo, que a palavra não está na Bíblia, porque é uma palavra de cunho teológico. Ela foi criada por Tertuliano, ele pegou o conceito, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, eternamente subsistente, 3 pessoas, é a Trindade. Para facilitar, você pega um termo enorme e transforma em um só. Eu já dei o exemplo que a palavra Bíblia não aparece na Bíblia, mas nós sabemos que se refere aos 66 livros. A confissão da relação do Pai e do Filho foi ensinado pela própria Bíblia. Não tem jeito de você negar. Eu quero que você leia só João, capítulo 8, versículos 16 e 17. Só esse. Eu quero que você grifa isso na sua Bíblia. Porque eu acho que esse versículo é suficiente para tirar qualquer dúvida em confundir as duas pessoas. Não dá para confundir a pessoa do Pai com a pessoa do Filho. Olha só o que diz João, capítulo 8, versículo 16. João, capítulo 8. Diz assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai quem me enviou. Irmão, não dá para confundir as pessoas. Pai é pai, filho é filho. Olha só, olha o versículo 17. E na vossa lei está escrito, também escrito,
que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Versículo 18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ô irmão, pelo amor de Deus, depois desse versículo, você ainda tem confusão que Jesus é o Pai, é ruim, hein? Aí eu tenho que desenhar para você, não é possível. Tá? Então, grife aí na sua Bíblia. Eu acho que é importante que você grife esse João capítulo 8, versículo 16 e 17. E grifa o 18 também, que eu acho que fica muito claro isso. Pai é pai, filho é filho, não pode confundir as pessoas. Tá? Então, Mateus, para deixar bem gravado para a comissão, ele deixa claro que o batismo deve ser em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom, vamos fechar aqui a fórmula trinitariana, e mostrar para vocês o primeiro tópico da lição. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então, olha esse desenho. Falei que era para desenhar, né? Então, vamos desenhar. Deus ali no meio, ó. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo e o Filho não é o Pai. Estão entendendo? A Bíblia fala que só tem um Deus. Que tem gente que pensa que a Trindade é irracional. Irracional é qualquer outro conceito, e eu explico por quê. Vamos lá. A Bíblia fala que só existe um Deus. Então, premissa número 1, só existe um Deus verdadeiro. Jesus falou isso. E a vida eterna é esta, João 17, conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Então o monoteísmo é a nossa primeira premissa. Monoteísmo, a crença no único Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Irmãos, só tem um Deus verdadeiro. Amém, irmãos? É a primeira premissa. Segunda premissa, a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu vou te dar os 3 exemplos pela Bíblia. Por exemplo, João 17:1, a oração de Jesus. Ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro. Então o único Deus verdadeiro, o Pai é o único Deus verdadeiro. Mas o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, capítulo 17, que eu li aí, e a vida eterna é essa, conheço a ti só como único Deus verdadeiro. E esse mesmo João, na sua primeira epístola, a primeira epístola dele, no capítulo 5 da sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20, o mesmo João que escreveu o Evangelho, que diz que o Pai é o único Deus verdadeiro, agora em 1 João capítulo 5, versículo 20, ele diz, e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu testemunho para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, mesmo João que fala que o Pai é Deus verdadeiro, agora fala que Jesus é Deus verdadeiro. Mas só existe um Deus verdadeiro, não existe 2. E aqui na sua Bíblia, em Atos, você pode abrir comigo aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 de Atos, você tem o caso de Ananias e Safira. Olha o que Pedro diz para Ananias no versículo 3. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herança? Bom, então para quem que ele mentiu? Para o Espírito Santo. Está aqui, ó. E mentisses ao Espírito Santo, e retivesse parte da herança. Versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentisses aos homens, mas a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Eu mostrei aqui na Bíblia 3 passagens que falam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, mas só existe um Deus verdadeiro. Então, ou você aceita a Trindade ou você tem um problema, porque a Trindade preserva o monoteísmo, um único Deus, e nesse único Deus subsiste 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você preserva o monoteísmo. Qualquer outra forma você cai no politeísmo. Se você achar que só o Pai é Deus e que Jesus é o quê? Olha o problema. É um Deus de segunda categoria, porque só tem um Deus verdadeiro. Se Jesus não é Deus, ele é falso.
Uma vez um desses chegou para mim e falou, Jesus falou que só existe um que é bom, que é Deus. Foi Jesus que falou, não é eu que estou falando. Eu olhei bem para ele e falei assim, me diz uma coisa aqui, Jesus é bom ou é mau? É bom. Eu falei, então ele é Deus, porque só tem um que é bom, que é Deus. Olha o problema, outra armadilha. Não tem saída, irmão. Ou Jesus é Deus verdadeiro, ou ele é uma falsa divindade. Não tem. Ou você admite que o Espírito Santo é Deus, ou você tem um problema. Porque a Bíblia fala, então eu como cristão, eu fico com a Bíblia. A Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Amém. E a Bíblia fala que só existe um Deus verdadeiro. Amém. Está resolvido para mim. Agora tem gente, irmão, que não aceita porque ele não entra na minha cabeça. Irmão, nada entra na nossa cabeça na percepção carnal. Não entra. Tá? Por isso que o cientista não acredita na Bíblia. Porque você acha que ele vai achar que um grande peixe engoliu um homem? Você acha que ele vai achar que um homem com 100 anos e uma mulher com 90 anos teve um bebezinho? Você acha que o mar se abriu? Você acha que ele vai achar que desceu carros do céu e levou Elias arrebatado? Mas nós cremos isso pela fé, porque está escrito na Bíblia. E os cristãos bíblicos pagam esse preço. Mesmo que eu não entenda, eu aceito que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nem tudo eu entendo, porque a nossa mente realmente é limitada. Então a trindade no monoteísmo judaico-cristão. A Bíblia ensina que Deus, o Deus de Israel, revelado nas Escrituras para o povo judeu, é o mesmo Deus do Novo Testamento, irmão. Não é Deus diferente. O Deus que aparece lá para Moisés é o mesmo Deus que nós cremos. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A palavra Deus é polissêmica. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2:11. Da mesma forma ao Filho sozinho, Colossenses 2:9. Ao mesmo tempo ao Espírito Santo que nós lemos aqui, Atos 5:3-4. B, cada uma das três pessoas é chamada de Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, o Yahvé, as quatro consoantes do nome divino. Senhor, Adonai, aplica ao Pai sozinho, Salmo 110:1. Aplica ao Filho sozinho, Isaías 4. Aplica ao Espírito Santo, Ezequiel 8. No entanto, aplica-se à Trindade, a Deus. Por exemplo, Deuteronômio 6:4, Salmo 83:18. C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Deuteronômio 6:4 é a base do monoteísmo bíblico. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse é o textuário da fé judaica. Aquilo que o judeu coloca na porta dele, Messussá, dentro ali tem um rolinho de Deuteronômio 6:4. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É a confissão bíblica do judaísmo. A palavra hebraica Echad. Olha só. Isma Israel. Escute Israel. Adonai, o Senhor, Eloheinu, nosso Deus. Adonai, Eloheinu, Adonai, o Senhor, Echad. Echad significa um. Só que Echad não é uma unidade absoluta. É uma unidade composta. Por exemplo, a palavra Echad é para o casamento. Homem e mulher serão ambos uma só carne. Mas na verdade são duas pessoas. Então, irmão, quando eu casei com a irmã Renata, que maravilha. Agora eu sou a irmã Renata e a irmã Renata sou eu. Nós somos uma só carne. Oh, glória a Deus. Então, eu posso chegar para o pastor Alberto e falar, paz, senhor, irmã Renata. Oh, simplicidade. Claro que não, né? Como você vai me chamar de Renata? Mas eu e a irmã Renata somos uma só carne, sim. Está lá, uma só carne. Isso chama-se unidade composta. Eu a santifico, ela me santifica. Nós somos uma só carne. Mas não que eu seja ela. Não posso confundir as pessoas. É uma só carne, mas é a irmã Renata e o irmão Alberto. São duas pessoas na unidade. Essa é a unidade plural. Nós não temos no português isso. Português um, é absoluto. Mas no hebraico, Echad é uma unidade plural. Quer ver o Echad de novo? Olha que bonitinho. Salmo de número 133. O Salmo número 133 fala, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, não é? Sabe como é que está no hebraico? Rine eis matov, umanaim, shevet, ahingam, echad. A palavra echad de novo. A união ali é um. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos sejam um. Um. Mas é um plural, porque não são irmãos, não são vários irmãos.
Então, isso chama-se unidade composta. No texto áureo do judaísmo está a unidade composta. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É um, mas não é um absoluto, é um composto. O termo Echad de Deuteronômio 6,4 indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. 1.2, evidência da Trindade no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita, oculta no Antigo Testamento, mas há declarações ali que mostram isso. Por exemplo, Gênesis 1:26. E disse Deus, singular. Agora começa o plural, porque são 3 pessoas na unidade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí vem os unicistas. Não, mas ele não está, ali não tem nada a ver. Então Deus, o Pai, falou para os anjos. Façamos, ó. Não falou para os anjos. Não foi. Os anjos não são criadores. Se você falar que Deus falou para os anjos, nós temos um problema. Por quê? Porque no versículo seguinte diz: e o homem foi feito à imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Não é a imagem de anjo. Você não tem a imagem de anjo. Você tem a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Então não dá. Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Pai é criador? É. Mas Jesus é criador também. Quer ver o preâmbulo do Evangelho de João? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, o Verbo, Jesus. E sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus é criador. Você sempre quando lê aí disse Deus, pensa que é o Pai, né? Mas você tem que pensar que é o Filho também. E o Espírito Santo também. O Espírito Santo é criador também. Por isso no singular. Ele disse Deus. Agora a Trindade. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só. E disse o Senhor Deus, singular: eis que o homem é como um de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Senão ele falaria como eu, não de nós, plural nunca. E o Senhor disse, olha, Senhor, singular: eia, desçamos, olha o plural, e confundamos ali a língua dos homens. E não para por aí. Em Isaías capítulo 63, versículos 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e com o anjo da sua face. Olha. 1.3. Essa doutrina implícita no Antigo Testamento torna-se explícita, revelada no Novo. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. A começar por Mateus 28:19, que é o nosso texto áureo. Mas também na distribuição dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, que fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na bênção apostólica, todo culto que a gente termina, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Todo culto termina com a bênção trinitária, que é 2 Coríntios 13:13. Na unidade da igreja, na obra da salvação, tudo revela essa unidade. E os credos, né, as declarações que a igreja faz, também confessa essa realidade. As heresias contra a Trindade, eu já falei, então não preciso falar, que vem o unitarismo e o unicismo. Então esse eu já vou pular porque eu já falei, tá bom? E vamos então, para fechar, eu já falei do unicismo, para fechar, vamos, lógico, nas considerações finais, porque tudo isso eu fiz na nossa reflexão da apresentação do texto áureo. Onde está? Aqui, as considerações finais. A introdução da declaração de fé cristã, denominado Credo de Atanásio, resume bem a doutrina da Trindade. Como? Ele fala assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade, e trindade na unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância, e os unicistas confundem a substância, as pessoas.
Assim creem em um Deus distinto do que a Bíblia apresenta. Acaba apresentando uma outra divindade. E o que diz 1 João capítulo 2, versículos 23 e 24? É bom você grifar aí na sua Bíblia, irmão. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Duas pessoas claríssimas. Uma vez, esse senhor da Voz da Verdade, ele ficou bravo. Naquela época eu trabalhava, era co-pastor lá em Jundiaí do pastor Ezequias, e o pastor Ezequias tinha feito um manifesto contra o unicismo. Ele ligou lá bravo, xingou a gente, foi muito grosseiro comigo. O que você está pensando? Não sei o que lá, você está achando que eu sou mentiroso? Eu falei, eu não, mas João está assim. Aí ele ficou bravo, né? Eu falei, eu nunca falei nada que o senhor é mentiroso, mas João fala. Fala, vou ler para o senhor. Quem é o mentiroso? Senão aquele que Jesus nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho, nega as personalidades. E ele negava, ele falava que o Pai era o Filho. Aí ficou bravo. Eu falei, então eu não estou falando nada do senhor não, mas a Bíblia fala assim. A Bíblia chama o senhor inclusive de anticristo. Aí ele desligou o telefone, ficou bravo, né? 1 João 5,7, grifa aí na sua Bíblia. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses 3 são um só Deus. Está aí, ó, 1 João capítulo 5, versículo 7. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Versículo 9. E recebemos testemunho dos homens. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que ele de seu Filho testificou. Então guarda esses versículos aí. Bom, irmãos, quem quiser viajar para Israel comigo, eu estou organizando, já estamos, o grupo está completo, mas ainda tem vagas. Nós pensamos em ir agora no mês de novembro de 2025. E você é muito bem-vindo, só entrar em contato aí, ó, tira uma foto aí do telefone, entre em contato, e vai ser uma benção. Fala que você quer ir no grupo do professor Alberto. Então você que está online, quer ir, tira a foto aí, ó, desse telão aí, e fala que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bom? E para nós encerrarmos, próxima lição, maravilhosa. Olha só o que diz a próxima lição. Jesus é Deus, não é um Deus com D minúsculo não, é um Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso. Jesus diz, eis que tenho todo o poder nos céus e na terra. Então venha para a próxima aula, pensa numa aula abençoada, será a próxima aula. Eu desejo para os irmãos um novo mês, o mês de fevereiro, um mês cheio de bênção, de saúde, de vitória, um mês que você possa se dedicar mais à obra do Senhor. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.